Então, pessoal, nosso encontro de hoje é para mostrar para vocês a mufla M, que nós estamos lançando nesse dia. E também vamos mostrar os 3 tamanhos de mufla para vocês poderem comparar as medidas e verem também a funcionalidade de cada uma. Aqui nós temos a mufla P, que foi a primeira que nós lançamos e que a gente vem usando há mais de 8 anos. A mufla M, que estamos lançando hoje, estão vendo em primeira mão, e a mufla G, que nós lançamos no final do ano passado, de 2020. Então agora nós vamos começar a falar as características de cada uma delas, para que vocês possam entender para que cada uma delas serve e como funciona. Primeiro, vamos explicar o que é a mufla. A mufla é este pequeno forninho que, combinado com o micro-ondas, nos permite fazer queimas iguais às queimas que nós faríamos num forno profissional. Ela está feita com este material refratário e revestida com uma camada de carbeto de silício. Então, as ondas do micro-ondas fazem vibrar as moléculas do carbeto de silício, que transmite calor para o que está aqui dentro. Logicamente, quanto maior for a mufla, mais tempo no micro-ondas vocês vão precisar para conseguir o mesmo resultado. Só funciona a mufla combinada com o micro-ondas, não funciona combinado com o forno convencional da cozinha de vocês. Vamos falar agora então de cada uma delas de forma separada. Vamos falar primeiro da mufla P. A mufla P, como eu falei para vocês, a gente já vem fabricando há muito tempo. Ela tem, tá? A mufla P vem acompanhada de um kit, que nós chamamos de kit mufla. Tem um folderzinho, dando as explicações básicas da mufla, com os nossos contatos. Um saquinho com caulim. O caulim a gente usa como desmoldante nos casos de trabalharmos com vidro. Um kitzinho com vidros float, vidro de janela para fazerem as experiências. Um kit com os esmaltes da Minatoglass, que é o nosso parceiro. Um saquinho com uma amostra feita na própria mufla. E os calços. Para que serve cada coisa? Bom, a mufla, ela está composta pela mufla em si e acompanham 2 bases. Uma extra e a base que vocês vão utilizar. Como é utilizar uma extra é pra gente, quando for retirar, enfim, Exato. Ou se acontecer de quebrar essa aí. Exatamente. E a que a gente realmente vai utilizar é pra colocar dentro do micro-ondas, né? Exato. Como a gente vai usar essa mufla? Primeiro, precisamos saber se as peças a serem queimadas cabem dentro dela. Então, fazemos a medição, cabe, temos espaço nas laterais e espaço na superfície, porque o que acontece com a mufla? Esse revestimento preto funciona como se fossem as resistências do nosso forno. Então, nada pode encostar nas laterais ou na parte de cima da mufla. Vocês têm que pensar o que vocês fariam ou não no forno profissional. Exatamente. Vocês encostariam uma peça na resistência? Não. Então não pode encostar na resistência da mufla, que é o... Exatamente a mesma coisa. Então, colocamos a peça aqui e fechamos a mufla. Algumas muflas, as antigas, tinham a perfuração na lateral. As que nós estamos fabricando agora têm a chaminé na parte de cima, porque como a gente sabe que o calor sobe, a gente achou que seria melhor a chaminé ficar na parte de cima. Não interfere em nada, tá, gente? Na real, essa perfuração, a chaminé na parte de baixo, permite que vocês vejam quando ela está em ponto incandescente, que é mais ou menos em 800 graus, e aí vocês têm como calcular o tempo. Outra coisa importante, a que temperatura a mufla chega? Nós não temos como dar com certeza uma medida. Nós sabemos que a mufla P, para fazer essa técnica do raku, nós precisamos chegar a 960 graus. E nós fazemos essa técnica nesta mufla. Então, nós temos certeza de que nós chegamos a 960 graus. Para ver o passo a passo de cada técnica, eu convido vocês a assistirem as nossas lives que ficam salvas no canal do Instagram, jaqueline.noleto, e lá nós ensinamos a fazer todas essas peças que eu vou mostrar para vocês agora. Eu só estou falando da mufla em si. Então, tem a base dela e uma base extra.
Para que servem essas peças do kit? O caulim vocês só vão usar no caso de trabalharem com a técnica da vitrofusão. E esses esmaltes também são para vitrofusão. Então aqui começa a grande dúvida quando eu falo a mufla serve para vidro ou não serve para vidro. Toda vez que eu me refiro a vidro, eu estou me referindo a vitrofusão. E vem também esses dois calços. Para que servem os calços? Nós inicialmente sugeríamos que se retirasse o prato giratório do micro-ondas, porque como às vezes a gente eleva muito a temperatura da mufla, acontecia de quebrar o prato. Só que quando nós começamos a fabricar as muflas maiores, nós percebemos que se o prato gira, a distribuição de calor na mufla é mais homogênea. Então agora nós estamos sugerindo que não tirem o prato giratório. Então esses calços aqui vão servir para vocês colocarem em cima do prato do micro-ondas, do prato giratório, para que essa base que vai estar muito quente não fique encostada no prato giratório, evitando assim que o mesmo quebre. Então, nessa mufla P, nós já testamos e temos nas lives já todas salvas para vocês assistirem, técnicas como pintura e decalque em porcelana, inclusive aplicação de ouro líquido e decalques com ouro, então ela serve para porcelana, ela serve para a técnica da cerâmica raku. Todas essas peças foram feitas nessa mufla, nas lives, e tudo ficou salvo. Tudo isso é cerâmica raku, e para isso nós chegamos a mais ou menos 960 graus. Nós fizemos pâte de verre, que é uma técnica que se trabalha na vitrofusão. Essa aqui e essa aqui é um trabalho com bijuterias de fritas. Aqui é a vitrofusão, que para fazer isso aqui nós precisamos de mais ou menos 800 graus. Modelagem de vidro, que também é dentro da técnica da vitrofusão. E ultimamente eu experimentei queimar potes de vidro e copos de vidro também na mufla P e deu super certo. E aí nesse caso aqui não é vitrofusão, é vidro mesmo. Então a temperatura dos decalques é menor do que da vitrofusão e da porcelana, né? Que aí vem a grande confusão que a gente vinha fazendo, que quando eu chegar agora na mufla P e na G, vocês vão... Na M e na G. Na M e na G, desculpa, vocês vão entender o porquê da confusão. Então, no caso da mufla P, todas essas técnicas que nós temos aqui, vocês podem desenvolver nela. E para vocês saberem o tempo, gente, nós sempre dizemos o tempo aproximado no nosso micro-ondas. Tudo varia de micro-ondas para micro-ondas. Isso é que nem a queima no forno profissional. No meu forno eu queimo numa temperatura, no forno de vocês possivelmente vão queimar noutra temperatura. Fala do rachadinho. Ah, sim, saber. Interessante. Esse rachadinho aqui, isso acontece porque a mufla está feita em duas partes, o cilindro e a tampa, que é uma parte plana. Para isso, nós utilizamos cimentos refratários que resistem a altas temperaturas. Então, com a dilatação do material em função do calor ao qual a mufla é submetida, isso aqui acontece. Só que nós utilizamos uns pinos de aço por dentro, que ele afirma a mufla, tampa na base, então ele não vai destacar. Tá, gente? Então não tem problema, isso aqui não tem problema. Utilizando assim, desse jeito. Todas as minhas muflas ficam assim. Com relação à manutenção, sim, precisa de manutenção, mas nós não temos como dizer para vocês quando vai ser esse tempo. Por exemplo, nós temos clientes que compraram a mufla, usaram durante 7, 8 meses, diariamente, inclusive mais de uma queima por dia, e só mandaram a mufla para manutenção passados 7, 8 meses. Teve gente que adquiriu a mufla e passado 3 meses precisou de manutenção. Isso porque a mufla sofre interferência direta, 100% do micro-ondas, da potência do micro-ondas, da corrente elétrica do local onde vocês vão utilizar esse micro-ondas. Me ajuda aí, mãe, no que mais? Na questão também
por exemplo, de quantas coisas vocês têm ligadas funcionando ao mesmo tempo junto com o micro-ondas, que vai dividir a corrente. Exatamente. Com micro-ondas. Então tem diversos fatores que vão alterar e isso foge do nosso controle, né? Exatamente. Lembrando que é um produto 100% artesanal. Artesanal, né? sim, gente. É artesanal. Nós fabricamos as muflas, elas são fabricadas aqui, por nós, aqui no ateliê, e são testadas uma por uma, tá? Esse teste que vocês recebem aqui, ele é feito na mufla que vocês estão recebendo. E aqui vai, por exemplo, escrito que eu fiz essa peça fusionada em 15 minutos nessa mufla, ou seja, que em 15 minutos no meu micro-ondas eu cheguei a mais ou menos 800 graus. E o legal de ver é que quando a gente faz os testes, né, por exemplo, a gente testou essa mufla aqui, a gente obteve esta peça em 15 minutos. Todos os testes são feitos em 15 minutos. Ai, não tá focando aqui. Mas nem todas as... Ai, não tá focando. Nem todas as peças que foram feitas em 15 minutos tem o mesmo resultado. Exato. Se você usou 2 vidros de 2 milímetros, o resultado é um. Se você usou 2 vidros de 3 milímetros, o resultado é outro. Então, tudo depende. A mesma coisa com a porcelana. Se você utilizou óleo mole, se você utilizou copaíba, se você utilizou um decalque com ouro. Então, a gente dá para vocês uma orientação de quanto tempo, mas cada um de vocês... De quanto tempo, mais ou menos, no nosso micro-ondas de 1620 de potência, e em 15 minutos a gente faz essa peça. Exatamente. Né? Mas a pessoa tem que testar. Tem que testar. Sempre. E não se desanimem quando vocês testarem a primeira vez, não deu certo. O que eu sugiro eu sugiro que vocês cortem pedacinhos de azulejo e façam o teste. Porque assim vocês não vão gastar material, vocês não vão perder uma peça de porcelana de repente para fazer um teste. E outra coisa, gente, nunca façam o teste já com um pedido que vocês vão entregar. Testem primeiro, a gente faz teste. Eu trabalho há 8 anos com isso aqui e eu continuo fazendo teste. A gente está sempre descobrindo alguma coisa nova. Exatamente. A gente vai passar agora também a medida da mufla para vocês. Importante para vocês saberem o que cabe dentro da mufla. Ah, e outra coisa, não adianta vocês me mandarem uma foto da xícara e perguntar, Jaque, cabe na mufla? Não, a gente fornece sempre para vocês, quando vocês fazem contato com a gente manda um textinho dizendo as medidas internas e as medidas externas para que vocês possam sempre medir no micro-ondas de vocês e medir as peças que vocês querem utilizar. Então é o seguinte, na mufla P, que é essa aqui, cabe uma peça de até 8,5 centímetros de altura e 11 centímetros de largura. Então vocês têm que contabilizar, se for uma... Pega ali essa aí. Essa caneca, por exemplo, não cabe. Essa aqui, por exemplo, vocês têm que medir junto com a alça, tá? Exato, olha só aqui. Como vocês fazem a medida, ó. Tá vendo, ó? Aqui pela alça até daria, mas olhem só. Mostra assim. Assim, né? Olhem só como ela não cabe. Ah, mas pode ficar essa distância? Não. Não pode. Tem que ficar 100% fechada. Não pode ficar assim, gente. Tá? Não pode. E a medida final, né, dela com uma base. Com a base, com os calcinhos, fica em 12 centímetros de altura e 15 de largura. Agora vamos falar da mufla G. Não vamos falar na ordem de tamanho, a gente vai falar na ordem de fabricação, porque primeiro a gente fabricou a P. Aí muito. As porcelanistas me mandavam mensagem, Jaque, por favor, uma mufla maior que caiba um prato. Bom, nós não chegamos num tamanho que caiba um prato de jantar e possivelmente nem cheguemos a essa medida. Mas a gente já conseguiu fazer a mufla G, que é um tamanho legal. Que se você puder dizer pra gente, as medidas da G. As medidas da G são da peça, né? Da peça. 13 centímetros de altura e 18 centímetros de largura. Então já cabe um prato de sobremesa legal. Vou mostrar ela por dentro pra vocês. Lembrando que tudo tem o ônus e o bônus, né? Exato. O que acontece com a mufla G? Enquanto a gente, para queimar uma peça de porcelana, precisa de 15 minutos na mufla, essas peças de porcelana todas foram feitas na mufla. Eu precisei de 45 minutos de queima.
tá? Então, é como a Mel disse, tem o ônus e o bônus. Cabe peças maiores? Cabe, mas o tempo de queima é maior. Todas essas peças foram feitas nessa mufla. E a potência também, né? E a potência, sim. A potência necessária, porque na mufla P a gente consegue, em 15 minutos, no nosso micro-ondas de 1620 de potência, ok, a gente consegue um resultado satisfatório. Mas num micro-ondas de menos potência, aumenta um pouco o tempo. E se no nosso de 1620... A gente fez em 45 minutos, num forno menos potente, primeiro ele não resiste, tá, gente? Para mufla G, a gente sempre recomenda que o forno de micro-ondas tenha pelo menos 1.500 watts, tá? Porque se acontece, por exemplo, com a mufla P, vocês conseguem, com um forno de 900 de potência, vocês conseguem fazer queimas com a mufla P. Um pouco mais demorado. Um pouco mais demorado, mas na mufla G vocês não conseguem. E é por isso, e aqui entra a minha explicação, que eu digo, vocês recebem junto com a mufla G, o kit da mufla G é diferente, tá? Ele vem composto pela mufla em si, 2 bases, a gente sempre manda 2 bases, uma de reserva, essas 2 prateleirinhas internas e um kit maior de calços para vocês poderem botar os calços embaixo e fazerem os calços para botar as peças. Para que serve isso aqui? Porque se vocês quiserem, por exemplo, queimar uma pecinha menor aqui e aqui em cima queimar uma pecinha maior, vocês... ali pra ver. Assim, aqui. Vocês conseguem... Ali do outro lado. Ó, vocês conseguem fazer a prateleirinha. Então, isso vocês conseguem colocar, ó, aqui dentro. Opa. Claro que com a base. Com a base, né, gente? Tá? Então, o kit dessa mufla é diferente. Ela tá composta por mais calços extras, né? As 2 basezinhas e vem... E as 2 prateleiras. As duas prateleiras. Né? E vem esse kit que tá aqui, ó, 45 minutos nessa mufla. O que eu fiz? Aqui vem a sugestão de vocês fazerem os testes. Aqui é óleo mole, aqui é óleo de copaíba, aqui é um decalque colorido e aqui decalque com ouro. Dá para queimar lustre, dá para queimar ouro líquido, tá? Todas essas peças aqui foram queimadas em 45 minutos. Na mesma queima, né? Esse na mesma queima. Fiz tudo, o teste é feito na mesma queima. Outra coisa que altera é a quantidade de peças que vocês vão colocar na queima, vai alterar também na distribuição do calor para cada peça e, consequentemente, no tempo de queima, né? Também, por exemplo, se vocês pintaram com óleo mole um tempo, se vocês pintaram com copaíba é outro tempo, se a tinta ficou mais grossa, então tudo isso tem variante, assim como tem no forno profissional. Agora, por exemplo, uma coisa que eu gosto de mencionar dá para repetir as queimas, que nem no forno profissional. Esse cuenco, essa cumbuquinha, como eu fiz? Primeiro eu apliquei, gente, cabe esclarecer, né, Mel? Que eu não sei pintar porcelana, tá? Isso aqui eu faço só para fazer os testes, eu sou vidreira. Então, eu esponjei aqui um esmalte para porcelana com óleo mole, verde. Depois eu queimei. Aí eu tirei do forno e disse, bom, eu podia botar um ouro, né? Botei um ouro líquido pra só. Quem acompanha a gente no Instagram sabe que eu amo Ama ouro. Aí o que eu fiz? Como ela começou a usar muito ouro, eu diluí muito ouro e ele ficou meia boca. Aí eu apliquei uma vez, não ficou legal. Apliquei uma segunda vez e queimei uma terceira vez com as penas de decalque em ouro e outra vez o ouro líquido. Então essa peça foi feita em 4 queimas. 4 queimas, tá? Essa aqui também foi feita em várias queimas, ó. Primeiro eu queimei esse fundo, depois eu queimei as borboletas e depois eu queimei isso aqui de fora com estêncil. São só testes, tá, gente? Aqui eu não tô me preocupando se é uma técnica, se ficou bem pintado, se ficou bonito, se não ficou. São testes para ver se a mufla está respondendo às minhas expectativas, tá? E aí... De temperatura. Então, por isso, pela questão de tempo de permanência no micro-ondas, é que eu digo,
E aqui na cartinha, a gente manda uma cartinha explicando, eu falo que a mufla G é indicada para porcelana e não para vidro. Vitrofusão. Só que quando eu estou falando em vidro, eu estou falando de vitrofusão. Por quê? Porque para fazer essas peças e elas arredondarem, eu preciso que a mufla fique dentro do forno por um período contínuo suficiente para que a mufla chegue a 800 graus. Senão eu não consigo arredondar, porque é a técnica da vitrofusão. Na mufla P eu consigo fazer isso no nosso micro-ondas em 15 minutos, mas na mufla G eu não consigo fazer isso em menos de mais de 1 hora, por exemplo. Então o micro-ondas não resiste, o problema não é a mufla, o problema é o micro-ondas. Ele esquenta demais. Esquenta demais. E outra coisa é a questão do alívio de tensões, né? Numa peça assim, que para quem quiser saber mais sobre isso... Estamos fazendo o curso online. A gente está quase lançando o nosso curso online de vitrofusão para iniciantes. Iniciantes e para quem já trabalha, tem umas dicas bem... é verdade. Mas digo assim, legais. Que dá para quem não sabe nada, pode começar do zero com aquele curso. E para quem já trabalha, pode pegar umas dicas bem bacanas. A gente tem, olha, muitas técnicas ali. E aí, o que aconteceu? Como começaram a me ligar e a mandar mensagem, Jaque, por que você diz que não serve para vidro? Porque todo mundo, quando eu falo em vidro, tá achando que é vidro, isso aqui. Mas não, gente, eu tô falando de vitrofusão. E é só porque o micro-ondas não vai resistir o tempo que a mufla precisaria de queima para arredondar as bordas do vidro. Aí, o que eu fiz? A gente, inclusive, deixou uma live salva, se vocês quiserem assistir. A gente fez ao vivo a queima dos copinhos e dos frasquinhos de geleia. Aqui. Cadê? A gente queimou ao vivo. Esses aqui todos são queimados na mufla. Esse na mufla P e esse eu queimei aqui na mufla G. E a gente fez ao vivo também a queima de ouro. Ouro para vidro, que é diferente do ouro para porcelana. Então, sim, serve para vidro, mas não para vitrofusão. Vitrofusão é uma coisa e vidro é outra coisa. Então, essas peças aqui, para vocês verem como foi feita a queima, vão lá no Instagram e assistam a live que eu mostro. Queimei 10 minutos, descansei 10 minutos, queimei mais 10 minutos. Essa explicação tá toda lá. Esse nosso encontro aqui com vocês no YouTube é só para falar sobre a diferença entre as 3 muflas e o porquê de cada uma delas cumprir uma função diferente da outra. E agora vamos falar da mufla M, que é a que nós estamos lançando hoje. As medidas, Mel, ajuda a gente aí. Da M, a peça pode ter no máximo 13 centímetros de altura e 11 de largura. E a medida final dela, com a base e os calços, fica 17,5 por 15 de largura. Observações. Vocês viram que quando a gente levanta a mufla, geralmente caem uns farelinhos assim do carbeto. Isso aqui não tem problema nenhum, tá, gente? Isso acontece. Então, quando vocês forem usar a mufla, o que eu sugiro é vocês passarem um pincel, um paninho, só para tirar algum farelinho que tenha ficado ali, para não cair em cima da peça. Aí, o que aconteceu? Nós fizemos os testes agora com vidro e com porcelana. O kit mufla M é diferente da mufla P e da mufla G, porque ela vai ser utilizada para coisas diferentes. Por exemplo, ela vem com os calços, vamos montar aqui, né? Tiro, monto os calços. Não vou botar nada aqui, tá? Porque eu só quero mostrar. E posso colocar mais uma prateleira. E aqui, de repente, coloco uma peça baixa aqui embaixo e aqui em cima eu posso colocar uma peça mais alta. Não quer dizer que vai ser essa tacinha, tá? Mas posso colocar uma mais alta ou ainda posso colocar uma mais baixa aqui e colocar uma mais alta aqui. Por exemplo, joinhas do dia. Exatamente. Aqui, ó. Caberia essa peça aqui. Aqui. Aí, aqui caberia essa pecinha. E aqui ainda caberia esta pecinha, ok? Eu só tenho que fazer
Não caberia porque ela ficou mais alta. É bom pra vocês verem. É bom pra ó, vocês verem, testar, tem que fazer, ó, tá vendo? Ela ficou muito alta. Então aqui teria que ser uma peça menor. Eu vou botar qualquer uma aqui. Vou botar essa aqui, ó. Tá? Essa caberia. Ok? Ó, vocês vejam que fica 100% fechada Encostada. ali, ó. Então, por isso que os kits são diferentes, porque as muflas são para finalidades diferentes. Mas o mais importante dessa mufla aqui é que ela vai permitir, gente, que nós façamos queimas com copos altos. No caso dos copos, vocês têm que fazer do mesmo jeito, tá? Vocês façam a medição aqui para ver se ele cabe na altura, ó. Ficou 1 centímetro, perfeito. Então, é centralizar e colocar. Nós fizemos nessa mufla, todas essas peças foram queimadas nessa mufla. Primeiro eu queimei com ouro. Depois, estão sujas as peças que eu tô com a mão. Para vidro, vidro. tá? Quantos gente, graus? 580. No máximo 580 no forno profissional. Essa com adesivo com decalque preto e esse com decalque colorido. Tá? Então, a mufla M queima perfeitamente copos e aí eu fiz o teste com a porcelana. Eu queimei de um lado um decalque colorido e queimei do outro lado um decalque com ouro. Esse ouro é um ouro diferente, né? É um ouro da Eurídice, ele é um ouro fosco. Mas olhem o brilho do ouro. E não, passa a unha ali pra eu mostrar. Não sai, viu? Não sai, gente. Tá? Então, a mufla M tem essa finalidade. Agora, se vocês me perguntam, dá para fazer vitrofusão? É a mesma resposta que eu vou dar da mufla G. Ela não é indicada para vidro, vitrofusão. Vidro assim, perfeito. Vidro copo, sim. Vidro copo, sim. Quando eu falo vidro, nas muflas, geralmente eu tô falando vitrofusão, que é a minha área, né, gente? Só explicando por que a mãe fala vidro e não vitrofusão, porque vidro fica mais fácil e porque justamente é a área dela. E a mufla inicialmente foi criada, a P, para vitrofusão. Só que aí, com os testes, a gente foi percebendo que ela podia ser utilizada para outras técnicas. E a mufla G veio principalmente para as porcelanistas que nos pediram muito. Exatamente. E a mesma coisa a M, que começaram a pedir, faz um pouquinho mais alta, tem uma caneca um pouquinho mais alta, enfim. Então, a mufla P, quando a gente começou a trabalhar com ela, quando a gente quando a gente começou a fabricar a mufla P, eu utilizava para fazer as gemas de vidro, para fazer as bijuterias, nas demonstrações. Então, eu sempre me referia a vidro, mas enfim, vocês podem queimar na mufla P, M e G, vocês podem queimar. Essa foi queimada na M, essa foi queimada na P e essa foi queimada na G. Podem queimar. Vocês podem queimar vidro, copo. Vidro, copo. Pote de geleia, sim. Agora, na mufla P e G, vocês não podem fazer... Não, M e G. M e G, perdão. Na mufla M e G, vocês não podem fazer vitrofusão, não pela mufla, mas pelo tempo de permanência no micro-ondas. Então, porcelana pode nas três. Porcelana pode nas três. Então, mufla P, M e G, qual é a diferença? A P te limita no tamanho, mas te possibilita fazer diversas técnicas. Te possibilita, por exemplo, fazer o raku de micro-ondas, que vocês não conseguem fazer nem na M e nem na G. Tá? Então, eu espero que tenha ficado explicado, que vocês tenham entendido. Assistam lá no nosso Instagram. Nós sempre fazemos lives todas as quartas-feiras com passo a passo. Às 17 horas. Às 17 horas. E a gente sempre deixa salvo. Sempre deixamos salvas. Então, lá vocês podem assistir as lives, que lá nós vamos mostrar, por exemplo, como a gente faz o raku. Tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês foi feito em lives. E se ficarem com alguma dúvida, vocês podem nos mandar mensagem. Às vezes a gente demora um cadinho para responder, mas a gente responde. Só nós duas respondemos, tá, gente? A nossa equipe somos nós duas e nós respondemos pessoalmente todo mundo. Todo mundo. Então, às vezes demora um pouquinho. Mas a gente sempre responde.
que a mãe tá esquecendo de avisar, se inscrevam no canal. Sim, não se A gente começar a esqueça. fazer lives aqui no YouTube também. A gente tá tentando fomentar um pouco mais aqui, porque a gente sabe que tem bastante gente que ainda procura YouTube. É verdade. No Instagram a gente posta mais seguido. Uhum. E coisas mais completas, né? Vídeos mais completos. E aqui no YouTube a gente tá tentando aderir um pouquinho mais aos vídeos. Então, nos valorizem. E participem, se inscrevam. Comentem, se inscrevam no canal. Aí vocês conseguem ativar o sininho das notificações. Isso. Então, sempre que a gente postar alguma coisa... Vocês ficam sabendo. Certo? Tá bom? Então, muito obrigada Valeu, e até a gente. próxima.